Meus irmãos queridos, vamos então nos preparando para a mensagem da parte de Deus desta noite. Abrimos a nossa Bíblia no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, do seu capítulo de número 12. Livro dos Juízes, capítulo de número 12. Irmãos, nós faremos a leitura e os irmãos, atentos ao texto bíblico e em oração, acompanharão então a leitura do texto sagrado. Diz assim então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu Efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou Israel Ibzan, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Léo, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Léo, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos fale por meio de sua palavra. Ó Deus santo e bendito, nós te louvamos, porque a tua palavra é luz, lâmpada. Ó Deus, nós te pedimos que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e amou, pela ação do Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia de Cristo Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos fale a tua palavra, ó Deus, que nos ajude a expô-la de maneira fiel, e que ela seja poderosamente aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e confiamos em Ti, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jefté foi vitorioso pela mão de Deus sobre os amonitas. Nós vimos que Deus levantara o juiz Jefté para livrar a Israel da opressão que viera sobre ele dos filhos de Amon. E os filhos de Amon foram abatidos pela mão de Jefté. Os de Gileade formaram um exército
e então venceram os amonitas. Mas agora, meus irmãos, quando a princípio a paz em Canaã, a paz em Israel, a paz na Transjordânia, em todo o território das tribos de Israel, o inusitado acontece. Uma tribo se voltará contra outra tribo, tribos irmãs, que deveriam estar alegres pela vitória que Deus operara por meio de Jefté, agora vão se voltar uma contra a outra, de fato, a trazer muita dor e sofrimento à região dos israelitas. Vejam então comigo como isso se dá no texto. Versículo de número 1. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Agora veja: queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Meus irmãos, o texto começa com um movimento geográfico da tribo de Efraim, do lado ocidental do Rio Jordão, em Canaã, ultrapassando o Jordão, entrando na Transjordânia e subindo ao norte da Transjordânia para então chegar à cidade de Zafon. A cidade de Zafon era uma cidade limite entre os territórios da tribo de Gade, que ficava no centro da Transjordânia, e a tribo do norte, Manassés oriental. Zafon ficava bem nos limites ali da fronteira, ou fronteiriços, entre Gade e a Manassés oriental. Os irmãos se lembram que na Transjordânia, ficaram na Transjordânia, da além do Jordão, e não entraram em Canaã, 3 tribos. Manassés, metade da tribo de Manassés, Manassés oriental, Gade e a tribo de Ruben. E então Efraim toma um movimento geográfico, ultrapassa o Jordão e vai a Zafon, entrando na Transjordânia. E o que Efraim, ou os líderes de Efraim, foram fazer em Zafon? O que eles foram fazer na Transjordânia? Veja o que o texto diz, como vimos: e disseram a Jefté. Veja a questão: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? É interessante, meus irmãos, que não é a primeira vez, os irmãos já estão acompanhando Juízes por um tempo, não é a primeira vez que a tribo de Efraim toma uma posição igual a esta aqui no texto. Vocês se lembram que quando Gideão venceu também o povo pagão que se levantara contra Israel, no final da guerra, os efraimitas foram reclamar de Gideão que não lhes deram crédito também da vitória sobre os inimigos de Israel. O texto diz assim, lá em Juízes 8 ainda, eu vou ler para os irmãos: então os homens de Efraim disseram a Gideão, está vendo? Agora eles disseram a Jefté, Karina, e eles vão, Carlos, dizer agora a Gideão. Antes tinham dito a Gideão, olha aí, disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, mesma coisa, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas, e contenderam fortemente contra Gideão. Porém Gideão lhes disse: que mais eu fiz agora do que vós? Não são porventura os serviços de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com os que fizeste? Com o que fizeste? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. A ideia de que eles foram reclamar uma possível preeminência, um possível destaque da tribo de Efraim para com Gideão naquela batalha contra os moabitas. E Gideão disse: olha, vocês participaram da guerra, vocês conseguiram pegar e capturar os príncipes dos moabitas, vocês fizeram algo muito maior do que eu fiz. E com essa palavra sábia de Gideão, a ira dos efraimitas, ainda que injustificável, diminuiu. Agora eles foram fazer a mesma coisa com Jefté. Contenderam contra eles, contra Jefté, contenderam contra ele. Veja, meus irmãos, Gileade e Jefté teriam rogado aos efraimitas o seu auxílio para a batalha, só que não receberam resposta. Jefté vai deixar isso claro: olha, nós chamamos vocês para a batalha, mas vocês não vieram. E agora, depois da libertação do Senhor promovido por Jefté, os efraimitas aparecem querendo destaque, Sara e Zenilda, querendo destaque da vitória. É o tipo de, meus irmãos, de comportamento que muitos homens têm
muitos homens têm de não participarem da batalha, mas quando vamos colher os lauréis, quando a vitória é conquistada e chegou a hora da honra, eles aparecem. São pessoas que não estão batalhando, não estão se dedicando e se esforçando e sofrendo pelo reino de Deus, mas quando as coisas vão bem, eles aparecem. Aí eles querem colher os lauréis. Efraim era assim. Na batalha de Gideão ele participa do final porque ficaram postergando a participação e depois vai reclamar com o Gideão. Aqui nem participam e vão reclamar com o Jefté. Veja só, os efraimitas desejavam ser a grande tribo entre Israel. Meus irmãos, vocês se lembram que Efraim e Manassés eram filhos de José? José na história de Israel não era um qualquer. Deus usara José para preservar a descendência de Abraão. Lembra dessa história em Gênesis? Efraim e Manassés eram nada mais nada menos do que filhos do libertador de Israel, de José, aquele que salvou a Israel pelas mãos de Deus. E vocês também se lembram que quando Jacó pegou os dois filhos de José, Efraim e Manassés, e os inseriu como tribos de Israel, como seus filhos, os adotou como seus filhos, o avô adotando os dois filhos, os dois netos como filhos. Quando Jacó foi dar a bênção, lembra do que Jacó fez? Ao invés de dar a bênção ao primeiro filho, Manassés, ele, trocando as mãos, colocou a sua mão direita sobre o filho mais novo, Efraim. E vocês se lembram que José, percebendo que o direito da primogenitura estava sendo ali deturpado ou não certo, José diz: não pai, não, a mão do senhor direita, que é a mão que abençoa, deve ficar sobre o mais velho, Manassés. Aí Jacó diz assim: deixa assim, é desse jeito. E não fica preocupado não, porque Manassés será um grande povo, mas Efraim será maior do que ele. Imagina as gerações de Efraim ouvindo isso. O grande Jacó, o grande Israel, disse que a nossa tribo será maior de Israel. Nós somos filhos de José. Imagina, o orgulho. Então é por isso que Efraim, vira e mexe, tenta colher a glória das batalhas para ele mesmo, porque ele está cheio de si. Uma batalha que ele não participar, ele vem dizer: que é isso que não nos chamaram? E é interessante lembrar que Efraim sabia da guerra, porque no texto que nos fala sobre a batalha dos filhos de Amon contra Jefté, no capítulo de número 10, diz que os amonitas invadiram o território de Canaã, inclusive o território de Efraim. Eles sabiam da batalha e não se disporam, deixaram tudo a conta de Jefté. Tanto que Jefté vai dizer aqui. E agora eles querem colher os lauréis sem ter se esforçado para isso. Vamos mais, olha aí, veja o que Jefté responde a eles. Vejamos juntos, acompanhe comigo aí. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tínhamos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, olha aí a verdade. Eu chamei vocês e não me livrastes das suas mãos, vocês não se moveram. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor, olha aqui, Jefté mostrando mais uma vez a sua piedade, o seu bom entendimento. E o Senhor os entregou das minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? O que vocês estão fazendo? Vocês estão praticando injustiça, querem brigar comigo? Veja, meus irmãos, Jefté insistiu que pedir ajuda aos efraimitas contra a opressão dos amonitas, mas eles não atenderam. Como nós falamos, os efraimitas sabiam da batalha, porque o território deles foi invadido por Amon também, anteriormente. A resposta direta de Jefté aqui, Carlos, e meu irmão Newton e Marcos, mostra que, de fato, os efraimitas não eram justos na reivindicação que faziam, porque Jefté os tinha convocado à guerra. Eles que, de maneira omissa, de maneira covarde, não se frutificaram, não quiseram ir, esperaram até que tudo fosse resolvido, e depois aparecem, dizendo: olha, nós viríamos, mas vocês não nos convocaram. Não, convoquei sim. Acontece muito isso, né? Às vezes nós pedimos a ajuda de alguém, ou às vezes as pessoas nos pedem ajuda, nós fingimos não ouvir, depois que as coisas consertam, a gente aparece: olha, você me ligou, então, tentando dar uma de que estava atento. É o que está acontecendo aqui com o Efraim.
E Jefté disse: não, vocês foram chamados, e vocês propositalmente adiaram a aparição da guerra. Versículo 3. Jefté continua: como eu vi que vocês não vinham à minha defesa, não vinham me ajudar, eu arrisquei a minha própria vida, e passei e lutei contra os filhos de Amon, e o Senhor me deu vitória sobre eles. Por que vocês querem brigar comigo? A ideia aqui é o seguinte, seu João e Débora e André, vocês deveriam estar alegres, graça. Deus nos livrou das mãos dos nossos inimigos, tudo foi bem, graças a Deus, e vocês vêm lutar contra mim. Eu acabei de sair de uma guerra, onde Deus nos entregou os nossos inimigos, e vocês que são meus irmãos querem brigar comigo. Nós não deveríamos estar contentes, agradecidos a Deus como tribos irmãs, que foram libertas do opressor? Mas o orgulho de Efraim não permitia isso. Ele tinha que ter toda a honra para ele, mesmo que ele não tivesse movido um dedo em prol da libertação de Israel dos amonitas. Então olha o que acontece? Ele sai à guerra. As tribos irmãs, por um desentendimento, vão guerrear contra si. Olha aí, versículo de número 4. Vamos ler juntos? Lemos o 4 aí juntos. Ajuntou esse é um dos versículos difíceis de Juízes. Esse insulto que é dirigido aos habitantes das tribos da Transjordânia, Manassés Oriental, Gad e Ruben. Mas vamos com calma. Jefté ajuda os homens de Gileade para a batalha. Imagine aí caso, e ele dirá: acabaram de haver uma batalha, os homens do exército vitorioso de Gileade são entregues aos seus lares, eles podem voltar. Jefté os dispensa do serviço militar, e agora chega, por assim dizer, uma convocação na casa deles que vai ter mais uma guerra, e a surpresa deles é contra a tribo irmã de Efraim. Então a ideia é essa: Jefté juntou todos os homens, ou seja, convocou a batalha de novo. E continua o texto: e pelejou contra Efraim e foi vitorioso. Tá? O autor resume rapidamente a batalha, você vê que é muito resumida. Diz aí: e pelejou contra Efraim e os homens de Gileade feriram Efraim. A batalha acabou aqui, irmão. Não teve nem muito drama quanto a batalha, mas já foi resolvida. Jefté e os gileaditas venceram Efraim. Só que o motivo da guerra, qual foi? Não foi só aquela conversa, a reivindicação injusta de Efraim de ter as honras da vitória sem que ele tivesse participado. O autor diz que o que deixou os gileaditas à flor da pele, ou seja, com raiva de Efraim, foi o insulto que eles disseram, que eles falaram para eles. E olha o insulto aí, versículo de número 4, final. Eles disseram assim, olha o texto: e os homens de Gileade feriram Efraim, porque Efraim disseram, o motivo foi esse da guerra: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Como nós falamos, esse versículo aqui é muito difícil de interpretar. O que Efraim quis dizer acerca dos gileaditas quando diz: vocês são fugitivos de Efraim? Mas o histórico bíblico, toda a história bíblica das tribos nos ajuda a entender. Vocês se lembram que quando Israel saiu do Egito, por meio de Moisés e depois posteriormente na dinastia de Josué, eles entraram na Transjordânia, combatendo Moab e Amon. Lembram-se? A terra de Moab e Amon não era para ser a herança de Israel, mas porque Israel foi vitorioso naquela terra, aquela terra passou a ser de Israel. Quando aquela terra passou a ser de Israel, as tribos, metade da tribo de Manassés, Gad e Ruben, que são da Transjordânia, disseram a Moisés assim: o que nós faremos com esse pedaço de terra que é nossa agora? Canaã, Deus nos deu, mas Deus nos deu também a terra dos Moabitas e dos Amonitas. O que nós faremos aqui? Aí Moisés disse: olha, vocês querem? Eles disseram a Moisés: deixa que fiquemos aqui, nós somos pastores, essa região é boa para o cuidado do gado, deixa nós ficarmos aqui. Aí Moisés disse: o que vocês estão pedindo? Nós temos Canaã, nós vamos ter que entrar na terra e vamos lutar contra os povos de lá, e vocês querem ficar aqui? Aí os das tribos da Transjordânia disseram assim: nós vamos guerrear com vocês,
nós prometemos que nós não deixaremos vocês em Canaã, a não ser que o último inimigo seja derrotado. Mas quando terminar a guerra, deixa-nos vir para cá, porque esse território agora é nosso também. Nós vencemos aqui. E Moisés consente. E as tribos da Jordânia cumprem o prometido, porque quando Josué passa o Jordão para a batalha contra a região de Canaã, os das tribos da Jordânia vão juntos, os homens vão todos para a batalha, e só voltam quando termina a batalha. Isso nós vimos no livro de Josué. Mas Manassés ocidental, lembra que Manassés foi dividida. Manassés ocidental de Canaã ficou com raiva de Manassés oriental. É como se houvesse Manassés oriental desprezado a companhia do seu irmão, e de Canaã, onde estavam os dois irmãos, Efraim e Manassés. Manassés ocidental, Efraim, e do outro lado, Manassés oriental. Começou a haver uma rixa entre os dois, como se eles fossem desertores, como se eles tivessem abandonado a casa deles. Quando Manassés olhava para Manassés oriental, talvez Manassés ocidental quisera ser maior do que Efraim, porque Efraim era o maior. Lembra? Jacó disse na bênção proferida: Efraim será maior do que Manassés. E aí Manassés oriental ajuda a ficar menor ainda quando vai embora. E Manassés ocidental começa a olhar isso com maus olhos. Vocês nos traíram, vocês foram embora. Nós podíamos ser uma tribo poderosa, e vocês nos deixaram, nos abandonaram para entrar numa amizade com Gad e Rúben do outro lado. E aí o que acontece? Quando tem a vitória aqui dos Gileaditas, Efraim ocidental fica com inveja, porque Manassés ocidental fica com inveja de Manassés oriental, porque participaram da batalha e eles não. É por isso que eles dizem assim: vocês são desertores de Efraim, vocês são uma escória que não é nem Efraim nem Manassés. Tanto que o texto diz isso, olha o texto do versículo 4: fugitivos sois de Efraim, vocês nos abandonaram o irmão de vocês, aqui desse lado de Canaã. Vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Ou seja, vocês não são nem uma coisa nem outra. Vocês não são uma escória, um lixo, é um insulto para os do Oriente. Lembra que Gileaditas significa também a tribo de Manassés. A Gileade é a região da Transjordânia, que envolve especificamente a maior parte das tribos, Manassés oriental e Gad. Ali fica a região de Gileade. Então era um insulto para eles, Rosa. Vocês são uma escória, vocês são um irmão que nós nunca deveríamos ter, vocês nos abandonaram. E não se lembraram de nós na honra de vocês. Isso era inveja de Manassés ocidental para com Manassés oriental, que tinha tido a vitória sobre os amonitas. Isso, o Manassés ocidental junto com Gad e Rúben, tomaram como insulto. E por isso, pelo que eles falaram, aconteceu a guerra. Veja aí mais, vamos continuar. Versículo de número 5: porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão para que conduzem melhor a Efraim. Os vales, o que é um val? O que é um vals? O vals é a parte rasa de um rio, lagoa ou mar. Vals é a parte rasa que dá para atravessar sem embarcação de um rio, de uma lagoa ou de um mar. Essa posição era estratégica. Os vales do Jordão eram uma região estratégica para a fuga. Porque você não precisa tomar embarcação, tem todo o trabalho de embarcação, você pode atravessar a pé. Então o que os gileaditas fizeram? Quando feriram Efraim, eles estavam com tanto ódio de Efraim, pelo que Efraim disse deles, que eles eram como uma escória, que eles não eram irmãos de Israel. Eles ficaram tão ofendidos que quando eles venceram o exército de Efraim, eles foram e pensaram assim: os que nós não abatemos na batalha, os restantes, vão tentar fugir do território deles lá. Vamos cercá-los lá nos vales do Jordão. Eles vão tentar usar os vales do Jordão. Vamos para lá. E cercaram os vales do Jordão, que era a passagem para quem fugia da Transjordânia para Canaã. Quando os efraimitas chegaram para passar, aí vem esse texto que ele é de uma jocosidade muito interessante. Olha só, versículo de número 5. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, fecharam o caminho. De sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, imagine, né? Imagine a cena, chegava lá como quem não quer nada, né? Como quem não tem nada com aquela guerra, e diz assim: eu quero passar aí, por favor.
Aí os de Gileade perguntavam: você é efraimita? Aí ele: que isso? Que isso? Não, claro que não, que isso? Odeio os efraimitas, odeio, longe de mim os efraimitas. Aí eles diziam assim: então fala Shibolete. Olha que prova magnífica! A língua hebraica teve algumas mudanças em alguns certos fonemas, né, algumas junções de vogais com consoantes e o som. O ocidental entre os israelitas, da parte de Canaã, o CH para eles era dito com som de S. Mas do lado oriental, o CH era dito com som de X, o fonema. Então havia essa diferença. É interessante que eu tinha um amigo meu que era no seminário do JVC, que era peruano. E o peruano tem dificuldades com pronunciar vogais fechadas. Ele tem dificuldade. A gente brincava com ele e dizia assim: olha, fale assim, olha, não posso cair no poço. Aí ele ia falar: não posso cair no poço. Ele não conseguia falar no poço fechado. Era interessante. Eu me lembrei dele quando li o texto. Porque é o que está acontecendo aqui. A prova era: fale então, já que você imagina o efraimita nessa hora. Fale então, se você não é efraimita, Shibolete. Aí ele falava Sibolete. E ele se entregava. Esses de Gileade matavam e jogavam nos vasos de Jordão. Não é? Nós veremos que não é à toa que homens morrem pela boca. Vamos lá. Olha só. O versículo de número. Continua o versículo de número 6. No final. E caíram de Efraim, daquele tempo, 42 mil. É interessante que alguns teólogos acham que 42 mil é um número muito grande para a tribo de Efraim. Então há um problema aqui de estudo do texto, de interpretação. 42 mil é realmente um número muito grande para o exército de Efraim. Mas é interessante notar que um termo hebraico que está aqui para mil, que é elef no hebraico, pode ser traduzido também como clãs e não como mil. Então nós podemos muito bem ler aqui: então caíram naquele tempo 42 clãs de Efraim. 42 clãs caíram naquele dia, e não 42 mil. É uma tradução possível do hebraico e condiz mais com a realidade daquela época da tribo de Efraim. Mas foi um desastre total para Efraim. Tanto, meus irmãos, que Efraim era uma das maiores tribos, a maior tribo de Israel. Depois desse acontecimento, Efraim não teve mais importância nenhuma na história de Israel. Efraim nunca mais se levantou. Depois desse acontecimento aqui, ele não tem destaque nenhum mais na história de Israel, por completo. Ele termina a sua história, a sua preeminência na história de Israel com esse acontecimento aqui. Versículo número 7, terminando a história de Jefté. Jefté, o gileadita, jogou a Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. A gente aprendeu a gostar desse homem de Deus, Jefté. Um homem que, lembra, ele começa a sua história de uma maneira tão desditosa, né? É filho de uma prostituta, expulso do meio de Israel por conta disso, sem herança entre os irmãos, mas Deus o escolheu para liderar Israel, e ele foi vitorioso sobre todos os seus inimigos, e morreu em paz, e deu testemunho do Senhor. Embora nós vimos, teve aquele episódio de consagrar a filha, ficar sem descendência, que é triste na vida dele, mas ele é lembrado no Novo Testamento como um dos heróis da fé. O livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, diz lá: e o que dizer de Jefté, homens que pela fé subjugaram inimigos. Que graça Deus deu a Jefté, o filho de uma prostituta, que pelo poder de Deus se tornou um libertador de Israel. Graças a Deus, né? Deus redime a qualquer um que confie nele e que se consagre a ele e obedeça pela graça. Vamos lá então, olha só o final aí do capítulo 11. Depois dele, julgou a Israel em Zan de Belém. Tinha esse 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos.
julgou a Israel 7 anos, um ano a mais que Jefté. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita de Zebulon. Julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Léo, o Piratonita. Piratonita é porque havia a cidade de Piratom, ao norte de Canaã. Daí Piratonita, ok? Tinha esse 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. A ideia aqui do texto é mostrar a riqueza que possuía este Abdom. Quando fala que ele cavalgava 70 jumentos, mostra que ele tinha recursos. É como se hoje dissesse aquele homem tem 50 carros na sua garagem. É mais era jumentos, né? Então ele cavalgou por 30 jumentos, ou seja, era um homem que tinha muita riqueza, muita posse. E aí continua. Então faleceu Abdom, filho de Léo, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Esses aqui, eles fazem parte do grupo dos juízes menores, aqueles que a Bíblia não dá muito destaque para eles. Mas você já viu alguns deles, alguns dos juízes menores. São breves relatos, ok? Mas há algumas coisas que é importante notar. A primeira é a seguinte, é que os juízes que vieram depois de Jefté, eles concordam com o juiz Jair, melhor dizendo, que veio antes, que tinha muitos filhos. Jair, que é o juiz imediatamente antes de Jefté, ele teve 30 filhos. E os juízes posteriores a Jefté tiveram também muitos filhos, e Jefté não teve nenhum. Isso é um contraste que a Bíblia mostra, que tem um propósito para cada servo seu. Que não quer dizer que todos os servos de Deus terão uma grande descendência, mas que Deus tem um propósito para cada um. Jefté está no meio de 2 juízes que tiveram muitos filhos. Poderia dar até alguns para Jefté, né? Um teve 30, o outro teve 30 e Jefté teve nenhum. A filha dele, consagrada ao serviço da casa do Senhor, permaneceu virgem e era a única filha. É interessante como Deus trata na sua providência a história de cada um de nós, como tratou dos juízes aqui. Outra coisa que é importante notar aqui é uma coisa que vai, de fato, influenciar o próximo juiz e o último deste livro. Porque o último juiz é Samuel, mas o último juiz deste livro é Sansão. E Sansão, irmãos, tem uma história magnífica. É o juiz que toma mais tempo do texto do livro de Juízes. Sabe que vocês se lembram que Sansão quer casar com uma mulher que não é do povo, né? Ele sempre procura uma mulher que não é do povo. Por fim, ele vai se relacionar com Dalila. Isso começa aqui, olha, com o juiz Abdom. Olha aí, é melhor, com o juiz Ibsã. Olha o versículo 9. Tinha este, Ibsã, 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora. E de fora, a ideia aqui, de fora do território de Israel, fora do povo de Israel, trouxe 30 mulheres para seus filhos. A ideia desse juiz é que esses casamentos fortaleceram o seu poderio político. É muito comum na política, quando você quer fazer alianças com outros povos, se casarem. Fica um povo só, aumenta o reino. É o que ele quis fazer. É por isso que Sansão é influenciado posteriormente nessa ação terrível desse juiz. Embora Deus usou ele, não quer dizer que ele não teve erros. Aqui há um erro que vai influenciar e desgraçar a vida de Sansão, se não for a graça de Deus. Deus terá a graça de Sansão, mas se não fosse isso, a vida dele estaria arruinada por um costume que começou já com esse juiz aqui, de casar os filhos de Israel com pessoas de fora. Mas olha só outra coisa interessante aqui, no versículo 15 que é o final. Então faleceu Abdom, filho de Léo, o último dos melhores juízes aqui relatado, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Você vê que os Amalequitas, antigos inimigos de Israel, ainda estão aqui. Israel ainda continua em pecado, porque Deus disse que deveria expulsar todos os povos daquela terra de Canaã que Deus deu a eles. Mas você vê que até agora tem ímpios no meio de Israel, o que será de fato definidor para o futuro de Israel, a divisão das tribos e toda a confusão, todo o pecado
que aconteceu em Saia. Meus irmãos, o que esse texto da palavra de Deus magnífico tem a nos ensinar? Nós tiramos 3 aplicações, 3 lições para nós aqui hoje. A primeira é a seguinte: olha só, irmãos, que o Senhor Jesus não permita haver em nosso coração nenhuma raiz de amargura, seja ela legítima ou não. Que o Senhor Jesus não permita haver no meu e no seu coração nenhuma raiz de amargura com ninguém, para com ninguém, seja legítima ou não. Porque no caso de Gileade foi legítimo, eles foram insultados, mas a amargura entrou no coração deles. Isso levou a que eles pelejassem contra os próprios irmãos e destruíssem para sempre o potencial da tribo de Efraim. Olha o que a Bíblia diz para nós: deixa a ira. Se alguém te feriu, alguém te insultou, alguém te ridicularizou, na igreja, no trabalho, em casa, a esposa fez um comentário, o marido fez um comentário para você que você foi infeliz. Olha o que a Bíblia diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Mas a Bíblia diz mais: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, atrapalhe a comunhão de vocês, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que Hebreus diz: e que não haja também entre vós nenhuma raiz de amargura que, brotando no meio de vocês, vos perturbe. A igreja está em paz, aí alguém ofendeu alguém, aí alguém ficou com rancor e amargura, e não se desfez daquela amargura, mas a alimentou, e ela brota, e ela cresce, e a confusão começa, e muitos são contaminados, e aí começa a ter grupos, partidos, um contra o outro. Eu vi uma vez um filósofo disse uma verdade: que a guerra, que toda a guerra que o mundo experimentou, sempre começou com uma indisposição entre 2 homens. A guerra nunca começa com grupos, mas entre homens que se indispuseram um com o outro. E aí, em torno deles, se junta um grupo que é contaminado pelo rancor e amargura. Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura. Mesmo, irmãos, mesmo que você considere que a ofensa foi de fato verdadeira, você foi ofendido mesmo, a pessoa não te tratou bem, mas abandona o furor, não acabará bem. Que Deus possa nos dar sabedoria que vem lá do alto para abandonar o rancor, destruir a raiz de amargura que é em nós. Sabe por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus, a qual nós vamos pedir a Ele gratuitamente dá, é da seguinte natureza. Tiago diz assim: a sabedoria, porém, é do alto, é primeiramente pura, depois, lembra-se, pacífica, indulgente, tratável. Ela quer reconciliação, ela sabe tratar a questão. Continua: plena de misericórdia, que sabe perdoar o insulto, e de bons frutos, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, que Deus dê sabedoria do alto, que é pacífica e plena de misericórdia, para perdoar insultos, ofensas, injustiças, para que haja paz e nós possamos colhê-la. Segundo, devemos ter cuidado no falar, cuidado com a nossa língua. Uma tribo foi dizimada por causa de uma palavra. Olha o que a Bíblia diz: ora, a língua é fogo, e é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, pode prejudicar toda a sua vida, a sua língua. E ela pode pôr em chamas toda a carreira da existência humana.
E continua Tiago dizendo, como também posta ela mesma, nas chamas do inferno. A língua, ela pode colocar a sua existência em risco. Ela pode acabar com a sua vida, o que você fala, pode acabar com você. O que eu falo pode destruir a minha vida. Uma palavra que eu disser pode destruir completamente a minha vida. E pela língua, um homem pode ser condenado no inferno. Lembra que Jesus disse? De toda palavra frívola que proferir o homem, dela dará conta no dia do juízo. Cuidado com a língua. Em Provérbios diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Pessoa que fala muito costuma ter na boca uma espada, sai ferindo todo mundo, porque muito fala, não tem cuidado de falar. Continua Provérbios: a morte, olha que texto, irmãos, a morte e a vida, diz Provérbios, estão no poder da língua. O bem, diz o texto, o que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Alguém fala uma coisa que pode destruir a vida de alguém, e alguém pode falar uma coisa que pode edificar a vida de alguém. Continua Provérbios: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quer viver bem? Pela graça de Deus, olhe assim a Ele, como o salmista orou: Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Cuidado com a língua, cuidado com o que você fala, pode destruir a sua vida. Ao mesmo tempo, que tudo que sair da sua boca seja para edificação, para a bênção do povo de Deus, e você colherá um fruto de uma língua sábia que Deus te deu. Por fim, o nosso falar diz muito sobre nós, ainda sobre língua, ainda sobre falar, mas agora em outro aspecto. Nós queremos sair daqui sabendo que o que nós falamos diz muito acerca de nós. Aquele caso jocoso do Chibolete e Cibolete, o jeito que falava denunciava quem era. Espiritualmente também é assim. Olha o que o Salmo diz: a boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo. Se o homem fala o que é justo, se fala o que é sábio, logo ele é também. Ele é reconhecido assim. Jesus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se alguém só fala o que não presta, ele não presta. Mas se alguém só transmite palavras de vida pela graça de Deus, então ele tem a própria vida no Espírito de Deus. Porque o que nós falamos revela muito sobre nós. Tiago vai fazer uma pergunta: acaso pode da fonte jorrar o que é doce e o que é amargo? Pode da mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo? Você que eu e você que dizemos que é crente, podemos amaldiçoar o nosso irmão. Pode, por acaso, da fonte que tem doçura jorrar o que é amargo? Não, não pode. O que eu e você falamos revela muito sobre quem somos. Que a nossa oração seja a seguinte: Senhor, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, seu Filho, nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.